Bom, muito bem, pessoal. Boa tarde. Como nós combinamos, né, eu vou passar para vocês, só um minutinho, passar para vocês aí o conteúdo da aula de hoje, né? Vocês assistem quando puderem. Então, nós estamos falando sobre alguns conceitos básicos em ecologia, né? E nessa última parte eu vou falar um pouco mais sobre os desafios aí da ciência, ecologia como um todo. Então vamos lá. Um minutinho, por favor. Muito bem. Então, a primeira questão é onde se estuda ecologia, né? É claro que se a gente está querendo entender como a natureza funciona, o ideal é que a gente estude a natureza no campo, né? Nos seus ambientes naturais. Esse é o ponto-chave. Mas nem sempre isso é possível, né? Porque por questões de tempo, de limitação, de dinheiro, de equipe, enfim, uma série de questões importantes. Então, o estudo da ecologia normalmente ele se faz com coleta de dados em campo e depois a gente traz esses dados para o laboratório, como o nosso laboratório, e analisa esses dados, né? E trabalha em cima desses dados. Então, de modo geral, esse é o cenário ideal, né? A gente ir para o campo, coletar as informações e analisá-las em laboratório. Mas é claro que estudos de ecologia também podem ser feitos completamente em laboratório, sob condições controladas. Mas em laboratório a gente sempre vai fugir um pouco da realidade do campo, né? Então, de fato, o ideal seria consociar essas duas informações, porque quando a gente está no campo, nem sempre a gente tem tempo para analisar os dados, e quando a gente só usa o laboratório, a gente muitas vezes não tem a realidade do campo. Então, precisamos consociar essas duas informações. O importante, e eu já disse isso para vocês, é que a ecologia ela é uma ciência. Se ela é uma ciência, tudo que a gente faz, a gente tem que seguir o método científico, né? E o método científico, ele é como uma receita de bolo, ele tem etapas muito bem definidas. Tudo começa com a observação de um fenômeno que gera uma pergunta, né? Então, a gente observa um fenômeno, gera uma pergunta. Essa pergunta gera, a gente, a partir dessa pergunta, pode formular uma hipótese e a gente vai então partir para o teste dessa hipótese, que pode ser um experimento ou observações diretas, né? Esses experimentos ou as observações, eles podem suportar, ou seja, confirmar a nossa hipótese ou rejeitar a nossa hipótese. Se ele apoia, se ele confirma a nossa hipótese, mesmo assim, a gente tem que repetir esse experimento ou essas observações o máximo de vezes possível, porque na natureza uma coisa pode ocorrer aleatoriamente, né, por acaso, e não ser necessariamente um padrão. Mas se a gente repete esse experimento, essa observação, por várias vezes, e todas as vezes a hipótese é confirmada, isso vira uma teoria ou lei, né? Ou um padrão que a gente usa na natureza. Agora, se nosso experimento ou nossas observações não confirmarem a hipótese, a gente simplesmente rejeita a hipótese e para o trabalho, ou a gente modifica essa hipótese e a gente pode, inclusive, modificar o experimento e as observações. Bom, fazendo isso, a gente cumpre o papel
do método científico. Eu vou dar um exemplo prático para vocês do nosso principal estudo que nós fazemos no sul do Brasil. Já falei algumas vezes para vocês, na região de Guaraqueçaba, no litoral norte do Paraná. Ou, como esse estudo nasceu? Ele nasceu de uma observação. Guaraqueçaba significa pouso do guará, e guará é uma ave vermelha, né, que era muito comum no litoral brasileiro. Só que essa ave ficou extinta do litoral brasileiro por 40 anos. E a gente já frequentava esse local e nunca tinha visto essa ave. Até que em 2011 a gente achou, numa das expedições, essa ave no Paraná. E aí, logo depois, a gente percebeu que ela estava reaparecendo naquele estuário, quer dizer, ocupando novamente o estuário. E aí, a gente elaborou, então, uma questão, porque existe um princípio, a gente falou isso na aula passada, né? Se uma espécie está extinta do local por muito tempo, o nicho ecológico dela não fica vago, ele vai ser ocupado por outras espécies. Se essa espécie volta, vai ter que ter um arranjo ou um rearranjo desse local, porque ela vai reocupar o nicho ecológico dela, que nesse tempo foi ocupado por outro. E é exatamente essa pergunta que a gente se fez. Falou, será que a volta do Guará vai modificar a estrutura do estuário? Quais são as espécies mais impactadas com a volta do Guará depois de 40 anos extintos? A nossa hipótese é que sim, né? Que a estrutura seria modificada e que a espécie mais impactada seria a espécie evolutivamente mais próxima ao Guará, que nesse caso são os coleireiros, no caso que a gente estuda lá. Então, feita a observação, feita a pergunta, elaborada a hipótese, a gente então partiu para as observações em campo. E a gente então, desde 2013, estamos fazendo, no nosso caso a gente não faz um experimento, porque a gente não coleta, mas não coleta animais, né? A gente vai para o campo, a cada expedição de aproximadamente uma semana, coleta os dados e traz para o laboratório e estamos analisando esses dados, na verdade, até hoje. Nesse caso, é um que a gente chama de estudo ecológico de longa duração, é um estudo que está previsto para 20 anos, né? Então, só depois de 20 anos é que a gente vai completar esse ciclo todo. Mas vejam, nós tivemos uma observação, elaboramos uma questão, uma hipótese e partimos para as observações. Então, o trabalho de ecologia, ele envolve desde observações diretas, como é o nosso caso, até experimentos de manipulação em campo, que podem ser feitos, né? Então, a gente pode alterar determinadas condições na própria natureza. A gente pode trazer nosso experimento para o laboratório, e aí o laboratório a gente controla ainda mais as condições, né? A gente pode controlar a temperatura, umidade, uma série de outras questões. Mas é sempre muito importante a gente entender que em estudos de ecologia, a gente é muito dependente de modelos matemáticos e estatísticos, né? Por quê? Porque a gente sempre vai estudar um pedacinho da natureza. Para a gente dizer que esse pedacinho representa aquela realidade, a gente precisa suprir essa dificuldade utilizando modelos matemáticos e estatísticos. E o grande objetivo da ecologia, no final das contas, é encontrar padrões na natureza e os processos que levam a esses padrões. A gente acredita, né, que a natureza ela tem determinados padrões e a gente basta encontrá-los, né? A partir desse artigo publicado em 1953, que é um artigo muito importante para a ecologia, né, por um ecólogo muito famoso, Hudson, o conceito de padrões em ecologia, a gente entende, então, que é possível encontrar esses padrões na natureza. Por exemplo,
né? Se o guará voltou, ele vai impactar aquela espécie que ocuparia o nicho ecológico mais similar, que, por sua vez, é o parente evolutivo mais próximo. Então, vejam, padrão é algo que ocorre com regularidade, ou seja, ele vai sempre se repetir sob as mesmas condições, né? E os processos são aquilo que geram esse padrão, quer dizer, a explicação desse padrão. A questão é importante é que para a gente identificar um padrão na natureza, não basta estudo de 1 ano ou 2 anos, quer dizer, é um estudo de longa duração, ou feito por um pesquisador que se dedica muitos anos nisso, como é o meu caso, ou pela coleção de dados de vários pesquisadores ao longo do tempo, né? Então, por exemplo, um exemplo muito importante de padrão na natureza são os chamados gradientes de diversidade, que começaram a ser descritos ainda no século XVIII por um importante naturalista chamado Alexander von Humboldt. O Humboldt, por exemplo, foi o primeiro a perceber que a natureza responde a padrões, né? Quando ele começou a averiguar que mesmo em regiões diferentes do planeta, sob determinadas condições, a gente tinha uma série de similaridades, né? A gente viu isso na disciplina de biogeografia. Humboldt nos ajudou, por exemplo, a entender que a distribuição das espécies pelo planeta não é homogênea. Na verdade, ela é bem heterogênea, com a maior parte das espécies concentrada na região tropical e subtropical, em torno da linha do Equador. O outro padrão importante é a relação espécie-área, que também começou a ser descrita no século XVII, com o estudo do analista George Foster, que começou a perceber que o número de espécies numa determinada área varia com o tamanho dessa área. Então, se eu tenho uma área, e esses estudos foram inicialmente feitos em ilhas, né? Por isso é uma base importante da chamada biogeografia de ilhas. Quer dizer, quanto maior for um lugar, quanto maior for uma ilha, mais espécies ela comporta. Quanto menor for uma ilha, menos espécies ela comporta. É claro que hoje a gente sabe que o tamanho não é o único fator que influencia o número de espécies numa área. Existem outros, como a heterogeneidade espacial, por exemplo, que é muito importante. Mas o tamanho é, sem dúvida, um critério-chave. Se eu comparar duas áreas com a mesma heterogeneidade, por exemplo, a área maior vai ter mais espécies. E por que a gente fica buscando esses padrões? Porque se a gente identifica padrões, a gente pode fazer previsões. É o que a gente faz, por exemplo, com as estimativas de aumento de gás carbônico na atmosfera. Vejam, quando a gente fala assim, que nós vamos chegar lá em 2100 com X partes por milhão de gás carbônico na atmosfera, ou quando a gente fala, por exemplo, que nós vamos chegar em 2050 com 10 milhões de pessoas no mundo, essas previsões, elas não são feitas de forma aleatória. Elas estão considerando que nós identificamos padrões que se repetem, ou seja, que podem ser discerníveis e irregulares no mundo. Então, se eu aumento X indivíduos a cada ano, por exemplo, de população humana, ao longo de 10 anos eu consigo prever mais ou menos quanto a gente imagina que tenha. O mesmo acontece aqui com partes por milhão. Quer dizer, se a gente está aumentando X partes por milhão a cada ano, em 10 anos vai ser 10x, né? É claro que isso, para a gente entender que se isso é o padrão ou não, a gente precisa de muitos anos de estudo.
Então, revisões podem ser feitas, mas, de qualquer forma, a ideia de se definir esse padrão é exatamente permitir essa previsibilidade que nos ajuda a pensar o futuro da relação homem com a natureza. E uma vez esses padrões descritos, a gente pode buscar pelos processos que geram esse padrão, né? Então, por que, que o crescimento populacional humano está diminuindo? Ou por que, que a gente está aumentando a emissão de gás carbônico? Né? Isso é possível, a explicação disso está nos processos que levaram esse padrão, ou seja, nos mecanismos. Né? Então, os processos são as respostas que o ambiente dão a partir de questões adaptativas, né? Como o Darwin chamou a atenção para a gente, ou seja, a capacidade de uma espécie responder às condições ambientais estão vinculados ao seu genótipo, né? À sua capacidade adaptativa. Então, os processos determinam os padrões. Primeiro a gente identifica o padrão e depois a gente identifica ou tenta identificar os processos que levam a esse padrão. É claro que quando a gente fala isso, dá a impressão de que as coisas são certinhas na natureza. Mas, na verdade, não é bem assim, né? Nós já vimos, e isso foi muito reforçado no início do século XXI, que a natureza ela é muito centrada na neutralidade. Ou seja, ela é muito fundamentada em processos estocásticos e aleatórios. Que isso não impede que isso gere padrões, não é isso que eu estou dizendo. A gente pode ter padrões, mas há um nível de aleatoriedade na natureza que dificulta essa previsibilidade. Então, a própria biogeografia, a biodiversidade, a evolução, todas as ciências naturais estão muito pautadas hoje em dia nessa ideia de neutralidade, que diz que a origem dos padrões se dá por processos estocásticos, ou seja, aleatórios, que não podem ser previsíveis. Tudo bem, né? Isso é um dos princípios da complexidade, que é o que sustenta a vida na Terra. Então, a teoria neutra, ela é fundamental, ela, por exemplo, alterou o como a gente pensava que a evolução ocorria, né? Então, a partir das ideias darwinistas, lá na década de 60, as ideias dos selecionistas, né? Que a seleção natural seria o principal processo que definiria quais espécies ou quais alelos seriam incorporados a uma futura geração. Na verdade, os estudos mostraram, principalmente do professor Kimura, que não dá para ter uma previsibilidade nesse processo evolutivo. Isso está muito influenciado pelos fatores estocásticos. Vou te dar um exemplo para você entender. Ora, a gente pode ter um indivíduo que ao longo do tempo, foi selecionado positivamente para correr mais. Então, você tem um indivíduo que corre muito, outro corre menos. Mas na natureza, pode simplesmente esse cara que corre muito encontrar o tempo inteiro um predador e esse que corre pouco nunca encontrar. Esse que corre muito pode um dia tropeçar no buraco, quebrar a perna e ser predado, e o outro simplesmente não acontecer isso. Então, é importante a gente entender que, é claro, a seleção não é uma ideia errada, até porque pode ser testada e tal, mas ela é um exemplo de como as estocasticidade, a aleatoriedade, influencia no seu resultado. Né? Então, para a gente entender isso, a gente busca tanto explicações imediatas, como eu posso procurar saber como é a distribuição e a mudança de uma ave, né? E isso pode ser explicado pelo seu ambiente físico,
pelo que ela come, pelos parasitas que a atacam, ou eu posso dar explicações finais, né? Que é como essa ave adquiriu essas características que permitem ela viver nesse tipo de ambiente, né? Então, vejam, uma é uma explicação mais pontual, ecológica, a outra uma explicação mais evolutiva. Ecologia e evolução, lembra, são ciências irmãs, né? Uma influencia diretamente na outra, não é à toa que o conceito de ecologia vem das ideias darwinistas lá. Mas é importante a gente ressaltar que a ecologia sempre vai trabalhar, assim como toda ciência, não como uma verdade absoluta, mas como uma evidência que pode ser ratificada a partir da aplicação estatística. Então, a análise estatística é essencial para a gente ter um nível de confiança adequado às conclusões que a gente pode tirar das nossas observações, né? Então, como toda ciência, a ecologia ela não prova verdades absolutas, mas conclui resultados, baseado em resultados que a gente pode confiar estatisticamente. Por isso que, como eu disse, né, a gente pode estudar um pedacinho da floresta e com uma qualidade de observação, de experimento e com testes estatísticos adequados, a gente pode ter uma ideia de como isso é na floresta como um todo, né? Mas é muito importante entender também que os fenômenos ecológicos ocorrem tanto numa escala espacial, né, quanto numa escala temporal. E para a gente entender esses padrões globais, a gente tem que sempre se preocupar tanto com a escala temporal quanto com a escala geográfica espacial, né? Então, para explicar, por exemplo, por que uma espécie ocorre em determinados locais e não em outros, uma explicação pode ser as condições ambientais atuais, mas também a outra explicação é como essas espécies chegaram aqui ou não chegaram, ou chegaram e não sobreviveram. Então, nós temos sempre que ter em mente que as condições ambientais variam segundo escalas geográficas e temporais. E aí, como eu disse, né, a gente pode propor experimentos em campo, né? E aí no livro texto de vocês tem um exemplo de um estudo feito por Marques e Vela, em Missouri, onde eles tentaram testar o efeito de aves predadoras sobre o crescimento de determinadas árvores, né? E o que eles descobriram, por exemplo, olha o que eles fizeram a propósito do experimento. Eles isolaram determinadas árvores de tal maneira que as aves não conseguiam predar os insetos que estavam nas árvores, e eles descobriram que árvores que não tiveram predação dos insetos tiveram 70% mais de insetos e muito mais dano foliar, o que altera todo um sistema. Então, veja, é um experimento muito simples, mas que mostra como as coisas estão conectadas. No primeira medida, você poderia pensar que a presença ou ausência de aves não afetaria o crescimento de determinadas plantas, mas esse estudo mostrou que sim, que afeta. Então, vejam, a gente vai para além da mera observação da natureza, né? A gente faz testes de hipóteses para provar os mecanismos que causam determinado fenômeno, né? E isso é fundamental quando a gente fala em gestão da natureza, né? Porque, como eu disse, essa busca pelos padrões e essa gestão nos permite fazer previsões, fazer manejo e controlar situações. Isso é fundamental no mundo moderno, porque a gente, obviamente, não vai imaginar crescer no mundo
livre da exploração humana. Mas a gente tem que manejar esses recursos de forma que eles não se esgotem a médio e longo prazo e que possam continuar sendo utilizados pelas futuras gerações. Por isso que encontrar padrões nos permite fazer essas previsões extremamente importantes. Mas, como eu falei, a gente está lidando com a natureza e a natureza tem um princípio muito importante, que é o princípio da complexidade. E além da própria complexidade, a gente tem desafios históricos de conhecimento. Por exemplo, até hoje, muitas espécies, apesar dos esforços que começaram lá no século XVIII com Linneu, muitas espécies ainda não foram descritas pela ciência. E até hoje a gente descobre espécies novas, né? Há uma estimativa que a gente talvez desconheça mais de 90% das espécies que existem no planeta. Isso é muito radical, né? Além disso, os próprios padrões de distribuição das espécies, apesar dos esforços do Alfred Wallace no século XIX, também são desconhecidos ainda. Então, volta e meia, a gente reencontra uma espécie que estava extinta na natureza. Na verdade, muitos desses casos são novos registros de ocorrência que não tínhamos antes para aquela espécie, né? Então, existem muitas questões básicas que ainda não foram respondidas pela ciência. Um dos maiores desafios que nós tivemos sempre foi exatamente explicar esses padrões de distribuição. Por que os trópicos concentram muito mais espécies quando comparadas às regiões temperadas e polares? Essa é uma questão muito importante e esse é um padrão bem conhecido na natureza, porque isso vale para todas as espécies. Lá na disciplina de biogeografia, a gente vê algumas explicações possíveis, né? Lembrando que imagina-se, por exemplo, que a especiação é mais rápida nos trópicos, porque há um maior fluxo de energia, porque há maior produtividade, mas também há quem defenda que isso ocorre porque os trópicos são mais antigos e estáveis climaticamente, acumulando espécies por mais tempo antes do resfriamento global. Na verdade, são muitas hipóteses e elas se somam, né? Por exemplo, a gente sabe que por uma questão geográfica, os trópicos são os locais que recebem maior radiação na Terra e, consequentemente, têm maior produtividade. Mas isso é um padrão tão claro, né, que a gente tem vários exemplos, né? Lá no livro-texto, a gente tem o exemplo dessa espécie de serpentes, né, os corais, que a gente tem mais de 73 espécies distribuídas só pelo Novo Mundo, né? E é baseado nessas espécies como essa, é que a gente pode ter uma evidência muito forte de que isso é um padrão importante para a natureza, né? Então, pessoal, fazer estudos de ecologia significa buscar esses padrões, que, por sua vez, geram estabilidades ecológicas nos ecossistemas, né? E essa estabilidade ela é fundamental no mundo em constante transformação, porque se esse ambiente é mais estável, muitas vezes ele pode ser também mais resiliente. Ou seja, o que é resiliente? Retornar às condições após o distúrbio de forma mais rápida. Então, nós vamos ver isso nessa disciplina, né? Quanto mais estável e resiliente é o ecossistema, a gente está vendo na foto aí um ambiente que foi queimado e plantas já estão ressurgindo, né? Essa estabilidade, essa resiliência depende do tempo de resposta que o ecossistema tem, né? E ambientes pouco estáveis e pouco resilientes podem colapsar pela falta da capacidade de resistir a um determinado distúrbio, né? Então, isso é resultado da complexidade
que a gente tenta identificar na natureza. E, como eu disse, isso é extremamente importante no mundo moderno, quando a gente está transformando radicalmente esses ambientes, né? A gente está vendo aí na imagem o exemplo claro do que a gente fez, por exemplo, com o bioma inteiro, que foi a Mata Atlântica, que originalmente cobria do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, e hoje está aí em alguns fragmentos apenas, com um grande fragmento, exatamente na nossa área de estudo, que é o litoral norte do Paraná. Então, a gente tem um cenário hoje muito diferente, que é o fato de que uma espécie, no caso a nossa espécie, tem um poder de transformação tão grande que altera a realidade de outras tantas espécies. Então, a gente é um hub importante nesse processo, né? E, e quando a gente afeta esses fenômenos, a gente cria uma bola de neve, né? De tal maneira que a gente acaba com a resistência, com a estabilidade desses ecossistemas, eles vão se deteriorando, né? Por isso que é muito importante e muito urgente a gente produzir conhecimentos que impeçam ou minimizem essa ação do homem sobre a natureza. No seu livro-texto também tem um exemplo muito interessante do Lago Vitória, onde, lá na década de 50, introduziu-se uma espécie, a persa do Nilo, para incentivar a economia local. Mas olha a consequência, né? Ao introduzir uma espécie, um super predador como esse peixe aí, ele aniquilou uma série de espécies endêmicas, né? Alterando completamente o ambiente. E pior que isso, né? Acabou provocando outras consequências, como o fato, por exemplo, de, por ser um peixe muito oleoso, ele precisava ser defumado, o que levou ao desmatamento de florestas ao redor do lago para a produção de lenha. Ou seja, a simples introdução de uma espécie aumentou o desmatamento na área, uma espécie de peixe. Olha que interessante isso, né? A gente introduz uma espécie de peixe no lago e aumenta o desmatamento. Por quê? Porque as coisas estão todas interrelacionadas. Então, nós temos na natureza conexões que são muito fortes, de tal maneira que se você mexe numa partezinha dessas conexões, todo o sistema pode colapsar. Né? Tá aí outro exemplo que está lá no seu livro, né? Na costa da Califórnia, caçou-se tanto a lontra do mar que ela, que era predadora dos ouriços, ela acabou se extinguindo. Os ouriços aumentaram em populações, explodiram em populações, né? Que acabaram por devorar e destruir uma série de macroalgas que, por sua vez, levou à extinção de presas habituais de orcas, né? Ou seja, a extinção, a influência do homem sobre as lontras marinhas acabaram afetando as próprias populações de orcas no sistema. Então, essas conexões é que a gente precisa entender para evitar impactos como esses, já que a ação do homem sobre a natureza é muito forte, né? Os seres humanos não são uma espécie como outra qualquer, porque a gente não está interagindo de forma a não esgotar esses recursos. Quer dizer, a gente altera sistemas inteiros, né? Como a gente está vendo na foto. Então, só a população humana, por exemplo, já usurpa, né? Esse termo é forte, mas é esse mesmo, metade de tudo que é produzido biologicamente na biosfera. E como a gente está no sistema fechado, a gente viu isso na aula passada, se uma espécie está usando demais um determinado recurso, esse recurso vai faltar para as outras espécies.
Então, ao criar, por exemplo, um ecossistema novo, que são os ecossistemas urbanos, a gente desviou grande parte da produção biológica para um ecossistema que não é natural, ou seja, que não existiria em condições naturais, né? Um ecossistema transformado, moldado pelo homem. E isso, então, impacta nos sistemas naturais porque as mesmas leis e regras da física que se aplicam aos sistemas naturais se aplicam aos ambientes urbanos. Então, veja, se eu estou utilizando mais energia para os ambientes urbanos, essa energia está sendo retirada dos ambientes naturais. E isso acaba fazendo com que ambientes naturais sejam altamente transformados, né? Então, o aumento da população humana e e o aumento da demanda por recursos estão fazendo com que a gente chegue num limite dentro dos quais os ecossistemas não conseguem sustentar, né? E isso causa mudanças globais profundas, aceleradas, por exemplo, pelas mudanças climáticas, pelo esgotamento de pessoas globais, e o que acaba, por consequência, aumentando a disseminação de epidemias, né, e causando extinção em massa de espécies, né? Então, é muito importante que a gente entenda que a ecologia ela está na base de uma ciência, de uma outra ciência que a gente vai estudar, que é a biologia da conservação, que é fundamental para que a gente subsidie as ações humanas, principalmente as decisões políticas, né? Porque não dá para dissociar as consequências de decisões políticas equivocadas das leis da biologia e da física, porque a natureza vai sempre cobrar o seu preço quando a capacidade de suporte de um ecossistema é inalterada. Por isso que nós temos ambientes na Terra hoje muito ameaçados, né? E eles são conhecidos como hotspots de biodiversidade. São todas essas áreas vermelhas que vocês estão vendo no mapa. Vejam que no Brasil a gente tem dois, que é o Cerrado e a Mata Atlântica. Esses ambientes são tão ameaçados que hoje existe uma política internacional para tentar protegê-los, né? Que foi uma política liderada por uma ONG chamada Conservação Internacional, que definiu, então, quais seriam os ambientes mais ameaçados do planeta. Isso que é conhecido como hotspots, e esses hotspots são, hoje, onde a gente tem maior concentração de investimentos para a conservação. Veja que a Amazônia não é um hotspot, né? Por que que não é? Porque, embora a Amazônia tenha uma ameaça, ela ainda mantém mais de 70%, pelo menos, da sua naturalidade, né? Mas a gente também não pode esquecer que as outras áreas são importantes para serem protegidas, como a própria Amazônia ou as florestas da África Central no Congo. Então, o cenário é negativo? O cenário é preocupante, né? Porque as ações humanas seguem no ritmo acelerado. Mas, foi exatamente graças aos avanços da ecologia, da produção do conhecimento e do entendimento como a natureza funciona, que a gente reverteu uma série de situações, como a gente tem casos de rios que foram despoluídos. O caso mais clássico foi a reversão do buraco da camada de ozônio, ali a partir da década de 80, né, que era uma grande ameaça. E também as grandes convenções internacionais, que a gente consegue, onde a gente consegue, ainda que timidamente, avançar em acordos que limitam a ação humana sobre a natureza, né? Mas é muito importante que a gente tenha conhecimento científico, produção de conhecimento científico, para influenciar em atividades políticas e econômicas que
sejam mais racionais com a ideia de sustentabilidade, com a ideia de manutenção dos sistemas, né? E é aí que a gente tem uma outra ciência que a gente ainda vai estudar, que é a biologia da conservação, que é uma ciência que vai para além da academia, né? E aí, nesse sentido, ela difere da ecologia, mas ela usa uma série de conhecimentos para tentar entender como a gente pode prevenir, remediar ou recuperar danos na natureza, né? E aí a gente então é muito dependente do conhecimento ecológico para transformar padrões macroecológicos em ações em ações imediatas, né? Por isso que a ecologia ela não é igual à biologia de conservação, mas ela é a base da biologia de conservação. E aí a gente tem essa sequência de disciplinas aqui. Começamos com a biogeografia, vamos ver agora a ecologia de comunidades e ecossistemas, e depois chegamos à biologia da conservação. E é graças a esse conjunto de disciplinas, de conhecimento, é que a gente pode ter um planejamento sistemático, né? Para que a gente entenda, por exemplo, qual é a área mínima que é preciso ser protegida para manter o, os serviços ecossistêmicos funcionando, né? E não é só uma questão de números, é onde estão essas áreas, né? Por isso esse conceito de insubstituibilidade, que é o fato de que locais específicos podem ser essenciais para salvar uma espécie ou uma comunidade. Então, entender esses padrões de distribuição também ajuda muito a gente definir quais são os pontos chaves que precisam ser mais protegidos, né, da ação humana, né, onde a ação humana vai ser mínimo possível para a gente garantir o funcionamento, a manutenção dos serviços ecossistêmicos. E por isso a matemática tem ajudado muito, né? Esse é outro exemplo que está lá no, no livro de vocês, né? Em que estudos utilizando estatística mostraram que se a gente proteger 25 áreas que foram selecionadas nesse estudo, a gente garantiria a proteção de 100% daquelas espécies de serpentes na América do Sul, né? Ou seja, a gente não precisa preservar toda a América do Sul, né? Mas se a gente focar nesses locais, a gente tem o sucesso de 100% de proteção. Então, vejam, isso é ciência de ponta, isso é conhecimento que maximiza os resultados num cenário de investimento cada vez mais difícil, por exemplo, né? Aqui, no nosso grupo de pesquisa, a gente trabalha, o nosso foco de trabalho é o planejamento e gestão de áreas naturais protegidas. E esses estudos ecológicos são fundamentais para a gente planejar essas áreas, porque vai ficar cada vez mais difícil criar áreas protegidas. Então, a gente tem que investir na eficiência da criação dessas áreas, né? Então, pessoal, o que eu espero ter mostrado para vocês nessas aulas iniciais é que a base da ecologia ela é muito importante para garantir e para sustentar a vida na Terra, né? A gente tem que manter esses processos evolutivos que, por sua vez, manterão a resiliência dos ecossistemas que foi adquirida há milhões de anos de evolução, né? Então, para que a gente tenha sucesso na conservação, a gente precisa entender a geografia, aceitar a evolução e utilizar a estatística e a matemática para nos dar ações de planejamento muito eficientes. Lembrando que a gente está trabalhando num cenário de forte interação, né?
uma teia de vida que essas correlações precisam ser cuidadosamente protegidas, né? Então, a ecologia deixou de ser um estudo puramente acadêmico para ser um manual de instruções indispensáveis para gerenciar a sobrevivência da vida na Terra, né? Daí o termo economia da natureza, né? Não é só, voltando ao início dessa aula, né? Início lá que eu comecei nos nossos encontros anteriores, não é sobre salvar o paraíso, né? Mas é sobre garantir a sobrevivência da espécie humana no planeta. Bom, então, esses são os conceitos, né? Esses conceitos estão sumarizados nessa imagem, que eu vou deixar disponível para vocês, junto com essa aula, e isso tudo vai nos ajudar a entender agora como a comunidade se sustenta, que será o tema da nossa próxima aula. Nós vamos começar estudando e entendendo melhor as ideias de nicho ecológico. Ok? Então, pessoal, é isso. Espero que vocês consigam aproveitar aí. E lembre-se, qualquer dúvida pode tirar comigo ou no nosso próximo encontro presencial ou pelo WhatsApp e pelo nosso grupo de WhatsApp ou e-mail. Então, obrigado. Até a nossa próxima aula aí. Valeu.